Olá, amigos! Meu nome é Gabriela Rangel da Silva, advogada e mestre em Direito. Hoje vamos abordar o tema Contrato por Tempo Compartilhado Turístico, ou Time Sharing Turístico. E para isso, temos conosco o advogado Henrique Juliano de Oliveira, pós-graduando em Direito Processual Civil. Bem-vindo, doutor Henrique, inaugurando o nosso podcast no ano de 2020. Muito obrigado, doutora Gabriela. Agradeço o convite para o bate-papo. É sempre um prazer trocar ideias, sobretudo com a querida colega. Cumprimento a todos que estiverem ouvindo. Sejamos todos bem-vindos a este projeto do Silva & Silva Advogados. Para iniciarmos a nossa conversa, o que significa o termo time sharing turístico? Qual é a origem? Então, o termo ele já foi abrasileirado de diversas formas, né? Como o tempo compartilhado, programa de férias, clube de férias, enfim. A razão do estrangeirismo é a origem dele, que foi na Europa, do pós-guerra, volta da década de 60, recente após a Segunda Guerra Mundial. O continente ainda estava em reconstrução, as pessoas não tinham dinheiro para gastar com luxos, então ter casa de praia, de campo, no lago, onde quer que seja, só para o lazer, era muito caro para fazer isso sozinho, né? Então elas começaram a se organizar em grupos para adquirir o bem. A partir daí dividir o tempo de uso desse bem. Logicamente, era preciso regular a situação, né? Quem que usar, em quanto tempo, em qual período, de quem seriam as despesas. Esses detalhes que precisavam ser regulados por um contrato. No caso, um contrato de imobiliário, né? Para regular o direito real de uso, uma multipropriedade, surgiu naquela época. Daí que surgiu a ideia do time sharing turístico, ou clube de férias, né? Que utiliza a mesma premissa. Só que com a diferença que a propriedade ela não sai da esfera patrimonial da empresa hoteleira, né, como ocorria antigamente. É um contrato de direito pessoal, não é vitalício, como o time sharing original, e o tempo para fruição ele tem variado entre 10 a 30 anos, vai depender de cada caso e cada contrato. E qual é o tratamento dado pelo direito a esse tipo de contrato? Na prática, o contrato é eminentemente consumerista. Porque o objeto dele é de consumo por excelência, né? O turismo, o serviço, então. Nessa modalidade, ao contrário do contrato original lá da década de 60, são os hoteleiros quem usam a propriedade deles, né? E se reúnem para ofertar as vagas que eles têm por tempo compartilhado aos consumidores. A ideia é que eles possam distribuir melhor as diárias que têm ao longo do ano, de alta e baixa temporada, e não concentrar sempre num período. Em contrapartida, eles cedem aos consumidores a oportunidade de usufruir de hotéis de luxo, resort, em inúmeras cidades e por preços que cabem no orçamento do consumidor. Nesse contexto, fica evidente que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, né? A relação é de consumo, então a Lei 8.078/90, que é o CDC, se aplica ao caso com certeza. Por que esse tipo de contrato, que em tese veio para resolver o problema dos dois lados contratantes, tem gerado tanta demanda judicial? Então, o problema não é o contrato em si, mas é o meio como se oferta o serviço. Porque o modo que se tem utilizado para comercializar o tempo compartilhado, como se chama, é extremamente agressivo. Diante da fragilidade natural que o consumidor tem, os tribunais têm entendido que muitas vezes a assinatura do contrato acaba não respeitando o que se chama de consentimento livre e bem informado do consumidor, o que, na prática, gera o direito à rescisão contratual e reparação de danos. Como na prática essa lesão ocorre? E qual é a técnica de venda que pode ser considerada agressiva a ponto de ser reprimida pelo próprio judiciário? É de se perguntar. Como que ofertar alguma coisa pode causar um dano, né? Mas o que acontece é que na oferta eles acabam causando um vício no consentimento, ou seja, o fornecedor arma uma situação propícia a causar uma pressão psicológica no consumidor. Um exemplo é oferecer um day use para a família, né? Um dia com tudo pago, um hotel da rede, para eles aproveitarem todas as vantagens que tem e para se visualizar naquela situação. Com uma condição de que a família participe da palestra, onde os vendedores vão abordá-los e apresentar a proposta que eles têm interesse em demonstrar. Geralmente essas palestras envolvem a família inteira, até porque é bem mais difícil você dizer não na frente dos filhos, ou enfim, da esposa ou do marido. Existe então uma coação moral para que o consumidor assine o contrato no ato. Todas as vantagens, brindes, tudo que eles oferecem expiram na mesma hora. Ou você assina ou você não tem os benefícios que eles estão te oferecendo, né? A impressão que eles tentam passar é que se você não compra é porque não se importa com o lazer da família. E os tribunais eles até apelidaram isso já com venda emocional, para se referir a essa prática, porque de fato é abusiva. A pessoa fica coagida a não assinar, né? Ela tende a se sentir um pária se ela não fizer isso. E é daí que surge o dano.
Doutor Henrique, uma vez a pessoa se sentindo prejudicada, quais os direitos do consumidor que se encaixariam nesse caso? O Código de Defesa do Consumidor está bem preparado para defender o consumidor nesse caso. Há a possibilidade de arrependimento justificado no prazo de 7 dias, mesmo que tenha comprado no estabelecimento, que geralmente é o que acontece. Desde que seja comprovado ali que teve surpresa, pressão, tudo aquilo que foi dito antes. Por se tratar também de um contrato de adesão, que é aquele que a pessoa não pode opinar, discutir as cláusulas, ela assina como ele vem, é ainda mais contundente o direito de rescindir o contrato, inclusive com a devolução integral dos valores, mesmo depois do prazo de 7 dias, desde que tenha havido falha no serviço, na prestação de serviço ou nas informações ou omissões, que são muito comuns também. Em todos esses casos, cabe você então pegar o dinheiro de volta, bem como reparar eventuais danos materiais e morais também. Muito obrigada, doutor Henrique, pela participação e contribuição intelectual, ainda mais com esse tema tão interessante para essa época de férias. Agradecemos muitíssimo. Eu aqui agradeço, foi um imenso prazer participar desse projeto. Me desculpe se eu me excedi no tempo, doutora. E a todos que estão ouvindo, muito obrigado por nos acompanhar. Obrigada a todos os ouvintes, nos sigam em nossas redes sociais para eventuais dúvidas e sugestões. Um grande abraço, até a próxima!